É madrugada, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Tem uma passagem na palavra de Deus muito interessante, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, que estava malhando trigo no lagar, o lugar de prensar uvas, um lugar inapropriado para se malhar o trigo, que deveria ser malhado na eira. O lugar de se malhar o trigo é na eira. E ele malhava o trigo no lagar, o lugar de prensar as uvas para fazer o vinho, para se esconder dos inimigos que iam até o campo dos israelitas para roubarem deles tudo aquilo que eles plantavam e colhiam e deixava eles cada vez mais pobres. E aí o anjo do Senhor apareceu para Gideão no lagar enquanto ele malhava o trigo e trouxe para ele uma resposta de Deus dizendo: eu vou usar você para libertar sua família e seu povo dos inimigos. E quando Gideão viu que ali realmente se tratava da presença de Deus através do anjo do Senhor, Gideão disse assim para o anjo: aguarde aqui um minutinho, até que eu vá à minha casa preparar uma oferta de sacrifício e trazer para te oferecer aqui. E aí a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor ficou esperando Gideão ir até a sua casa, preparar a oferta, que levou um tempo para ser preparado. Ele foi fazer o pão, ele foi cozer a carne, ele foi preparar tudo para poder então só, depois de pronto, levar até o anjo para ser ofertado ao Senhor. E quando Gideão voltou, o anjo estava lá, todo aquele tempo, esperando ele ir buscar a oferta que ele havia prometido para Deus, voltar a entregar. Eu tenho alguns pontos importantes para a gente aprender e observar só nessa passagem. Quantas pessoas já não foram diante do altar de Deus e fizeram uma promessa e Deus ficou lá esperando essa pessoa e ela ignorou a Deus e não cumpriu a promessa e deixou Deus plantado lá esperando ela cumprir o que ela havia prometido por livre e espontânea vontade diante de Deus? Quantas vezes você já começou algo e parou e depois se sentiu tão mal por ter se proposto a fazer algo e ter parado no meio do caminho? Isso com certeza não te gerou nenhum sentimento bom e muito menos o prazer da conquista e o desfrute da conquista, porque você não conquistou, você parou no meio do caminho. Agora, quando se trata de Deus, existe uma confusão religiosa em que as pessoas são conduzidas a olharem para Deus como aquele que é o que perdoa todos os pecados, o que compreende todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E aí você age de má fé, na sua fé, em nome de que Deus vai te compreender. E aí, na prática, você tenta fazer Deus de bobo em nome de que Deus compreende tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que aconteceu. Por isso que eu tive que quebrar minha promessa para com Ele. Só que, na verdade, você não honrou, você não deu a devida reverência, a devida importância àquilo que você prometeu para Deus diante do altar. Se você ainda não entendeu o que eu estou dizendo, você vai entender agora. Quando o seu filho te promete fazer algo por livre e espontânea vontade, faz com você o compromisso de arrumar o seu quarto todos os dias pela manhã. E você faz com ele o compromisso de dedicar a ele ali meia hora de cada dia, brincando um pouco com ele daquilo que ele gosta. Uma atitude gerando uma recompensa. Algo que ele faz
para honrar aquilo que você dá valor e que talvez ele nem dê valor ali no momento, porque ele não sabe o quanto que isso é benéfico para ele no futuro, arrumar o próprio quarto. É uma obrigação, mas na cabecinha dele ele está fazendo para te agradar, sabendo ele que mais tarde você vai fazer algo para agradá-lo, que vai ser ali jogar uma bola ou dedicar um tempo desenhando, fazendo algo que ele goste. Você como pai, se o seu filho faz a você essa promessa por livre e espontânea vontade e não cumpre, e ignora, na hora de chegar a vez dele receber o que ele pediu a você nesse combinado, que é aquele tempo de diversão, você vai dedicar a ele esse tempo de diversão de bom grado? Eu acredito que não. Por quê? A gente sabe que a gente, para ter direitos, precisa cumprir os deveres. Não é assim? Por mais que a gente ame nossos filhos e queira fazer por eles aquilo que eles querem que a gente faça, a nossa responsabilidade de pai e mãe, a nossa consciência de pai e mãe nos faz entender que existem consequências que a gente precisa deixar claras para os nossos filhos, que virão sobre a vida deles porque eles tomaram a decisão errada. Eles não agiram com disciplina, eles não cumpriram o combinado. E eu cresci ouvindo meu pai falar para mim: Daniela, o que é combinado não é caro. Cumpre o combinado que vai dar tudo certo. E aí eu volto lá em Gideão com o anjo do Senhor. Ele fez um combinado com o anjo do Senhor e disse: aguarde aqui que eu vou preparar a minha oferta de sacrifício e trazer no altar para você apresentar a Deus por mim. E o anjo ficou esperando e Gideão honrou com seu combinado, cumpriu sua palavra diante de Deus. Uma coisa interessante que a gente tem que aprender nessa passagem, dentre tantas que a gente pode aprender, é que a gente não é obrigado a fazer nenhuma promessa a Deus. A gente não é obrigado a começar nenhuma corrente. A gente não é obrigado a fazer nenhum voto diante de Deus. Mas uma vez que a gente faz, a gente precisa colocar como prioridade honrar aquele combinado, aquela promessa, aquele voto que fizemos com a pessoa mais importante da nossa vida, que é Deus. Honrar colocando em primeiro lugar. Dedicar a nossa vida e nos esforçar para honrar com aquilo que nós prometemos a pessoa mais importante da nossa vida e mais poderosa da nossa vida, que é Deus. Para que tudo nos vá bem, para que Deus tenha prazer de cumprir na nossa vida a promessa que Ele nos fez. A gente faz a nossa promessa diante de Deus porque a gente segue a palavra de Deus que nos ensina a fazer isso. Como Deus também nos faz as suas promessas. Se nós cumprirmos a nossa promessa diante de Deus, a gente pode esperar que Deus vai cumprir na nossa vida a promessa dele. Por isso que eu bato tanto na mesma tecla de dizer: quem dita o seu relacionamento com Deus não é Deus, é você. Porque Deus responde a sua fé. Deus responde o que você faz em direção a Ele. E quando a gente entende isso, né, eu tenho uma máxima também que eu gosto de dizer, que facilita muito o nosso entendimento de fé, é que eu tenho fé e Deus tem poder. Se eu manifestar a minha fé em direção a Deus no altar, Deus vai poder manifestar na minha vida o seu poder. É isso que eu chamo de dar condições de Deus agir na sua vida. Então hoje é um dia muito forte no santuário. É dia de batalha espiritual. É dia da corrente forte do Arcanjo Miguel. Se você está na corrente, não quebre a sua corrente de batalha espiritual. Se você precisa enfrentar uma batalha espiritual, precisa do Arcanjo Miguel guerreando em seu favor, te livrando de todos os seus inimigos, então vá para o santuário nessa convicção de que você vai fazer diante de Deus um compromisso da corrente de batalha espiritual às sextas-feiras, para você lutar a luta certa, a guerra espiritual. É muito importante você entender que a corrente da cura na terça-feira é para um objetivo de cura que você está buscando de Deus. A corrente
de batalha espiritual na sexta-feira é uma corrente de guerra no mundo espiritual. É uma corrente de domínio do território espiritual da sua vida. É uma corrente de convocação do arcanjo Miguel para guerrear em seu favor. Então, são correntes diferentes. Cada uma na sua força, cada uma no seu foco de fé. Como também no domingo, a Santa Ceia, ela é a força inigualável que te sustenta de pé. A corrente te levanta. A corrente de batalha espiritual te levanta. A corrente da cura te cura pelo poder da fé. A cura pela fé. Mas a Santa Ceia, todos os domingos no santuário, é a única que tem o poder de te sustentar de pé. Porque ela é a força de Deus dentro de você, através do corpo e do sangue de Jesus, na unidade da igreja revelada, da igreja viva de Jesus, que é o santuário. Então é importante a gente aprender sobre isso e analisar a nossa vida, porque tem gente sofrendo por culpa dela mesma. Ela gera o seu próprio sofrimento, porque ela não leva a sério as coisas que realmente devem ser levadas com muita seriedade. Ela não tem compromisso com coisas, especialmente com a pessoa de Deus, que deve receber de nós o nosso mais dedicado compromisso, o nosso maior esforço de cumprir as promessas, os combinados, os votos. E aí, ela quer levar o relacionamento dela com Deus tocado de qualquer jeito e acha que Deus tem obrigação de fazer por ela alguma coisa. E não é por aí, né? Então, queria deixar para você essa reflexão hoje, que me faz pensar muito, gera muita sabedoria, porque gera temor de Deus. E a gente começa a compreender que a gente não pode brincar com Deus, porque Deus, Ele quer um relacionamento íntimo, profundo e sério com a gente. E se a gente não leva a sério as coisas de Deus, como é que a gente quer que Deus nos leve a sério, né? Então pense nisso, que você tenha uma sexta-feira muito forte na sua vida dentro do santuário, certamente será, porque é um dia de batalha espiritual em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil. E eu quero nesse momento orar por você, pedir a Deus que abençoe sua vida, sua família, seu dia. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada, eu te agradeço por esse dia e abençoo, Senhor, a vida dessa pessoa que ora comigo agora, onde quer que ela esteja, que ela receba força, visão espiritual, para que ela enxergue, Pai, que tudo na nossa vida acontece duas vezes, uma no mundo espiritual e só então do mundo espiritual se realiza na vida natural. E entendendo isso, que ela possa, Pai, começar a tomar as rédeas da sua vida através da corrente de batalha espiritual no santuário. Começar a lutar a luta certa para ter vitória, para vencer na vida. E então definir no plano espiritual os resultados que ela quer na vida natural dela, pelo poder da fé. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui, nos corrige. A Tua palavra nos dá direção, clareza de visão, de entendimento, para que a gente possa guiar a nossa vida com sabedoria, com inteligência, fazendo o que é certo aos Seus olhos, então colhendo resultados de obediência ao Senhor. Pai, eu abençoo todos que oram comigo agora com a bênção apostólica, aonde quer que esteja, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família também. Um forte abraço. Paz e luz para você.